Então, dando continuidade à sessão de fórmulas de questões de fórmula percentual, fórmula mínima e fórmula molecular, voltem e vejam as questões anteriores para vocês consolidarem o raciocínio. Eu vou deixar na descrição aqui os links para que vocês possam entender essa ideia, ok? A questão, continuando, né? Então, a questão 9, determine a fórmula molecular do óxido de fósforo, que apresenta 43,6% de fósforo e 56,4% de oxigênio, porcentagem em massa e massa molar de 284. Primeira coisa, aqui foram dadas as massas moleculares, eu vou dividir essa porcentagem pelas massas moleculares de cada um. Então, 43,6 dividido por 31, desculpa, dá 1,41. Para o oxigênio, 56,4 dividido por 16 dá 3,52. Eu vou escolher aqui aquele que for menor, sempre vou escolher o menor, então aqui no caso seria 1,41 e vou fazer novamente uma razão. 1,41 dividido por 1,41 dá 1. 3,52 dividido por 1,41 dá 2,5. Então, aqui, como eu não tenho números inteiros, eu vou ter que multiplicar esse 2,5 por um número e para obter um número inteiro. E o que eu fizer aqui, eu tenho que fazer aqui. Se eu multiplicar por 2, por exemplo, aqui, ó, multipliquei por 2, eu tenho 5, mas eu tenho que fazer a mesma coisa com a quantidade de fósforo. Então, multipliquei ambos por 2. Então, qual seria a fórmula mínima desse composto? P2O5. Aí eu vou calcular a massa molecular desse composto. 31 vezes 2, né? Que é a massa aqui, foi dada. E 16 vezes 5, certo? Vou somar esses dois valores, vou achar a massa molecular da fórmula mínima, que é 142. Então, a fórmula molecular da fórmula mínima vezes N, eu vou ter a massa molar, certo? E eu quero descobrir qual é o valor do N, para eu continuar a questão. Então, fazendo a continha aqui, eu acho um N igual a 2. Calculando aí, então eu sei que a fórmula mínima vezes N, que é o 2, é igual à minha fórmula molecular. Então, esse 2 aqui multiplicando, ó, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 5 dá 10. Então, seria P4O10. Essa seria aqui a fórmula molecular desse composto. A questão 10, uma outra questão, o poliestireno é um polímero sintético de adição usado na produção de objetos moldados, como pratos, copos, xícaras, seringas, materiais de laboratório e outros objetos rígidos e transparentes. Quando sofrem expansão provocada por gases, originam o isopor. Ele é formado pela adição sucessiva do vinil-benzeno, mais conhecido como estireno. A massa molar do estireno é 104 gramas por mol e sua fórmula empírica é CH. Deduza a sua fórmula molecular. São dadas as massas atômicas. Então, a gente tem que a fórmula mínima é CH. Então, a gente vai calcular a massa molecular para o CH. Calculando aqui, né? 12 vezes 1, porque só tem um aqui, dá 12. 1 vezes 1 dá 1, somando os dois aqui, dá 13. Então, eu sei que a fórmula mínima vezes N dá a massa molar, que foi dada, do estireno aqui, 104. Então, eu calculo o valor de N. Calculando o valor de N, eu acho que o N vale 8. Ok. Eu sei que a fórmula mínima vezes N dá a minha fórmula molar, que é o que eu quero. Então, 8 vezes 1 dá 8. 8 vezes 1 dá 8. Então, essa daqui seria a fórmula molecular desse composto, C8H8. Essa seria a resposta da questão, ok? Questão 11. Em 0,5 mol de quinina, substância utilizada no tratamento da malária, há 120 gramas de carbono, 12 gramas de hidrogênio
e 1 mol de nitrogênio e 1 mol de oxigênio, pode-se concluir que a fórmula molecular da quinina, massa molar 324 gramas por mol, é... Então, o que a gente tem? A gente tem 0,5 mol de quinina, 1 mol. Sabe que 1 mol de quinina vale 324 gramas por mol. Então, se em meio mol eu tenho 120 gramas de carbono, em 1 mol eu vou ter 240. Se eu tenho 12 gramas de hidrogênio, eu vou ter 24 de hidrogênio. Se eu tenho 1 mol de nitrogênio, em 1 mol de quinina eu vou ter 2 mol de nitrogênio. Em 1 mol de oxigênio, eu vou ter 2 mols de oxigênio. Da onde veio isso, né? O 0,5, aliás, o 1 é o dobro de 0,5, certo? Então, aqui eu já descobri a quantidade que eu tenho de nitrogênio e oxigênio. Eu vou ter só que calcular o carbono e o hidrogênio. Então, vamos lá. Eu sei que 12 gramas de carbono, eu tenho 1 mol de carbono. Da onde que eu tirei isso? Da massa molecular do carbono, que é 12, que se você olhar na tabela periódica, você vai achar um valor lá de 12 gramas por mol. Ou seja, o que quer dizer isso? Em cada 1 mol, eu tenho 12 gramas. Foi o que eu escrevi aqui, certo? Então, em 240 gramas de carbono, eu tenho X. Fazer a conta aqui cruzada, né? 240 vezes 1, 12 vezes X, né? Aí fica aqui, depois o 12 passa a dividir. Então, fica 240 dividido por 12. Eu tenho 20 mol de carbono. A mesma coisa eu vou fazer para o hidrogênio. 1 grama de hidrogênio, eu tenho 1 mol de hidrogênio. A massa do hidrogênio é 1 grama por quanto? Por mol. Então, em 1 mol de hidrogênio, eu tenho 1 grama, certo? 24 gramas de hidrogênio, eu tenho Y. Fazendo a conta do Y, eu achei 24. Aqui está escrito errado. 24 mol de hidrogênio, não é de carbono, certo? Então, qual seria a quantidade de carbono que eu teria nesse composto? 20. Qual seria a quantidade de hidrogênio que eu teria nesse composto? 24. Eu tenho 2 nitrogênios e 2 oxigênios. Então, a fórmula mínima desse composto é C20H24N2O2, certo? Então, aqui seria hidrogênio, tá bom? Então, essas são as questões desse conteúdo de fórmula percentual, fórmula mínima, fórmula molecular, que eu tenho para apresentar para vocês. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários as dúvidas, as sugestões, que eu respondo para vocês. Obrigada. E, caso queiram, pode compartilhar a aula, curtir o vídeo, né? Comentar o